Bora mergulhar de cabeça num mundo de fantasia épica, um lugar que promete aventura, riqueza, glória, mas olha, o perigo lá é do tamanho da recompensa. Chegou a hora da gente conhecer Tagmar. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente a alma de Tagmar. Isso aqui não é um conto de fadas, não. É um palco para dramas gigantescos, onde um ato de heroísmo pode tranquilamente acabar em tragédia. É um convite para uma experiência onde, sério, tudo está em jogo. Ok, então para a gente entender a situação tensa de Tagmar hoje em dia, não tem jeito. A gente precisa voltar no tempo. E não é pouco tempo, não, são milênios. Vamos explorar a história mítica desse lugar que é dividida em 3 grandes eras, 3 ciclos. Pensa nesses 3 ciclos como se fossem os grandes capítulos de um livro de história. Cada um deles representa uma virada de chave, sabe? Uma mudança radical no poder. Tudo começa com umas forças cósmicas meio abstratas e vai até chegar nas raças que a gente conhece hoje, caminhando por essas terras. Então, vamos lá. O primeiro ciclo. Imagina o caos puro, energia, treta de titãs divinos para todo lado. Quando essa poeira baixou, nasceu o mundo material, que é o segundo ciclo. Aí sim, os deuses chegaram, criaram a terra, os céus e as primeiras raças. Mas é no terceiro ciclo, a Era de Agora, que o negócio acelera de verdade. A humanidade começa a se espalhar, a expandir suas fronteiras, e as raças mais antigas, tipo os elfos e os anões, meio que se encolhem, recuam para os seus cantos. E é bem aqui que a história dá uma guinada e fica bem sombria. Toda essa expansão humana, essas novas tensões, tudo isso acabou explodindo num desastre de proporções cósmicas. Um evento chamado de A Grande Falha, que literalmente rasgou o tecido da realidade e abriu portais diretos para os reinos infernais. O resultado disso? Um período de terror puro. Pensa em 13 príncipes infernais, com suas legiões, invadindo tudo, dominando reinos inteiros. E o pior, eles não queriam só conquistar terra. Eles se alimentavam do medo, do desespero, do sofrimento das pessoas. Isso mergulhou o mundo numa escuridão que durou gerações. Eventualmente, essa invasão demoníaca foi derrotada, sim. Mas as cicatrizes, essas ficaram. E agora a gente avança no tempo para entender como o mundo se recuperou. E principalmente, porque a paz que existe hoje é tão, mas tão frágil. Olha, o contraste entre o passado recente e o agora é brutal. Teve um momento de ouro, sabe? A chamada unificação. Um herói lendário apareceu, uniu todo mundo e conseguiu manter 57 anos de paz. Era quase uma utopia. Mas aí, ele morreu e tudo desmoronou. O Tagmar de hoje é só uma sombra daquele tempo. É um mundo onde a desconfiança e a ambição voltaram a dar as cartas. E essa citação aqui, vinda de textos antigos, ela resume o clima atual com uma precisão cirúrgica. A paz que se vê por aí é uma ilusão. Na verdade, as nações estão se armando, as tretas antigas estão só esperando um estopim para explodir de novo, e muita gente acredita que as forças das trevas estão só de olho, esperando a hora certa de voltar. O mundo tá por um fio. Beleza, a gente já viu o quando da história. Agora, vamos dar uma olhada no quem e no onde. Bora fazer um tour rápido pela geografia e pelos povos que vivem em Tagmar. Dá uma olhada nesse mapa. Ele já mostra o tamanho do lugar. Bem no centro, a gente tem a região dos reinos, que é tipo o coração político do mundo. É ali que as nações vivem se bicando. Mais ao sul ficam as terras selvagens, um continente cheio de mistérios, de perigos bem antigos. E lá pro oeste tem o Império, com suas próprias culturas e histórias. É um mundo gigantesco, pronto para ser explorado. E quem vive nesse mundo? Bom, esses são os principais povos. Os humanos são a galera do momento, né? A força que tá movendo tudo, cheios de ambição, e são muitos. Já os elfos e anões são as raças antigas, sabe? Guardiões de sabedoria perdida. Mas hoje eles estão mais na deles, afastados do resto do mundo. Os pequeninos só querem saber de uma vida tranquila, em paz. E aí tem os meio-elfos, que vivem ali no meio-campo, entre duas culturas, sempre tentando achar o seu lugar. Então, no mundo assim todo quebrado, instável, cheio de ruínas do passado e de tensões do presente, acaba surgindo uma figura que é central para tudo isso: o aventureiro. É aquela pessoa que por algum motivo não se encaixa na vida normal e decide buscar fama, grana ou quem sabe um propósito maior no meio desse caos todo. Tá, mas e aí? Como é que alguém consegue fazer a diferença em Tagmar? A resposta está nos caminhos, nas vocações que se abrem para quem decide trilhar essa vida de aventureiro e forjar a própria lenda.
Cada um desses caminhos é um jeito diferente de deixar sua marca no mundo, né? Tem o guerreiro, que vai na base da força e da coragem, sempre na linha de frente. Tem o mago, que aposta no intelecto, no poder arcano. O sacerdote, que se move pela fé, pela devoção. O rastreador, que é mestre em sobreviver onde ninguém mais consegue. O ladrão, que usa a malandragem para se dar bem nas cidades. E, claro, o bardo, que com sua arte consegue influenciar até o coração das pessoas. No final das contas, a história de Tagmar não está pronta, não está escrita em pedra. Ela está sendo moldada agora, pelas ações de gente corajosa, ou ambiciosa, ou até desesperada. E a grande pergunta que fica no ar é essa. Com o mundo à beira do precipício, que tipo de lenda vai surgir para decidir o destino de todos? A resposta para isso? Bom, ela ainda vai ser escrita.